Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa muito ligada a essa questão de mudar a realidade com o pensamento. Eu acredito muito e vivo muito isso. A minha vida ela é baseada nisso, em acreditar que eu posso criar a minha realidade e que tudo parte de mim e não de coisas externas. Tudo que eu vivo é criado na minha mente. Então, desde que eu comecei a viajar, eu comecei a fazer meditações. Eu sempre fiz meditações, mas não visualizações. Eram só meditações para estar em um estado alterado, né, de consciência e estar relaxada. E depois que eu comecei a ler o livro do Joe Dispenza, eu comecei a praticar as meditações que ele ensina, né? Então eu criei, né, uma visualização, uma linha assim de visualização aonde eu ia viajando, os lugares que eu queria ir, as coisas que eu tava fazendo. E depois também da viagem, depois que terminasse a viagem, eu chegando no Brasil, vivendo as coisas que eu quero viver quando eu chegar no Brasil, tendo a minha casa, as minhas coisas, sabe? É uma visualização muito, assim, precisa das coisas que eu quero pra minha vida. E já faz 8 meses que eu venho fazendo essa visualização. E esse ensinamento que eu tive faz poucos dias é o que tá mudando totalmente a forma que eu tô vivendo agora a minha vida e como está fluindo as coisas. Porque eu sempre pensei, entendi que o foco era no mental, 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 mental. E muitas vezes eu deixava de lado a ação prática, entende? Aquela ação que faz com que as coisas fluam realmente, entende? E aí eu entendi sobre isso há alguns meses atrás, quando a primeira vez eu fiquei em um Airbnb. Porque quando eu comecei a viajar, na minha cabeça, eu acreditava que eu não tinha capacidade de pagar um Airbnb e pronto, sabe? Trabalhar e ficar no Airbnb e viver isso. E aí eu falei, cara, eu vou guardar um dinheiro e vou fazer minha primeira viagem, né? E vou ficar num Airbnb. E aí, depois que eu fiz isso, aí desbloqueou. Eu só comecei a ficar em Airbnb. Eu não fiz mais voluntariado. Então, a minha pequena ação diante aquela minha criação fez com que aquilo se materializasse. Então, basicamente eu entendi que sim, né, a gente tem que trabalhar bastante o mental, mas se não tiver a ação, o mental não se materializa. E muitas vezes essa visão e essa ideia de criação da realidade, ela é muito focada assim no mental, entende? Como se você só necessitasse mudar a sua mente. E aí você consegue o que você quiser. Mas na verdade não. É 50% mental e 50% ação prática. Que é você vai ter que falar, não, hoje eu vou agir dessa forma. Ou fazer algo diferente do cotidiano para que o meu cérebro entenda que sim, é possível isso. Que eu posso viver isso. Entende? Então, é muito interessante essa ideia, porque acredito que faz toda a diferença e a partir desse ponto exato, onde eu aprendi isso, eu, eu sinto que eu posso criar o que eu quiser, entende? E eu sinto que eu já estou vivendo a vida que eu estou visualizando nas minhas meditações. Eu sinto que essa vida já está já está sendo vivida, mas sempre com as minhas ações. As minhas ações fazem com que eu crie a minha realidade. Então, sim, a gente tem que trabalhar no mental, porque a gente tem muitas crenças limitadoras, mas a ação, ela é muito, muito, muito importante. Muito mesmo, porque eu tinha uma certa visão, assim, dessa questão também, que, eu vou fazer meditação e simplesmente o dinheiro vai cair assim nas minhas mãos. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que trabalhar. E pra criação das visualizações do que eu tava criando, não era assim, não era que eu ia receber um prêmio inesperado e eu não tinha que fazer nada. Não, nas minhas meditações eu tenho que fazer o meu trabalho, que é o que eu quero fazer. É a forma que eu quero viver. Então, eu entendi que
pras coisas, pra realidade, eu entendi que pra realidade se materializar, eu tinha que fazer, eu tinha que agir, né? A partir do que são as prioridades pra mim, do meu trabalho, das minhas coisas. E muitas vezes eu não agia, eu simplesmente falava, ah, não, já fiz a média, então tá bom, pronto. Mas agora não, eu tenho a mentalidade de, não, eu posso, eu consigo, eu faço mais. A minha meta diária de dinheiro, ou a minha meta de viagens, eu agora tô tipo, não, é só expansão, 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 eu posso, eu posso, eu posso, e eu vou fazer por onde, entendeu? Não é mais que, eu vou fazer meditação, então vai vir uma coisa do nada, inesperada, igual um Aladim ali que você passa a mão e 3 desejos. Não, você vai sim criar na sua mente, mas você vai ter que agir. Você tem que se tornar essa pessoa que você tá vendo nas suas visualizações. E é isso que eu me sentia desconfortável às vezes, assim, porque eu olhava pra mim e eu, tá, mas eu não sou essa pessoa das minhas meditações, sabe? Essa pessoa que vive isso, que faz isso. Então eu comecei a entender, então eu tenho que agir como essa pessoa das minhas meditações. E a partir do momento que eu comecei a agir como essa pessoa das minhas meditações, que vive as coisas que essa pessoa vive, as coisas começaram a fluir muito mais. E eu me sinto super bem e super feliz com esse ensinamento e queria compartilhar ele com vocês. Porque esse canal é basicamente para isso. Para eu compartilhar os meus ensinamentos, os meus aprendizados que eu estou tendo durante as minhas viagens. E eu tenho muitos, muitos aprendizados. Realmente, eu tenho um caderno inteiro escrito. Porque eu sempre escrevia muito. Eu amo escrever sobre os meus sentimentos, de como eu me sinto. Porque faz com que eu consiga organizar melhor. Então, sempre que eu entendia algo, aprendia alguma coisa, eu escrevia. Então, é basicamente isso, compartilhar as minhas vivências, como eu me sinto e as coisas que eu venho fazendo que fazem que eu me sinta bem. E eu quero compartilhar isso com as pessoas, porque eu acredito que realmente a gente pode viver melhor e se sentir melhor, sabe? Com algumas técnicas, alguns pensamentos, algumas formas, alguns ensinamentos, algumas filosofias que eu venho tendo, que outras pessoas também já falaram sobre isso, mas agora eu venho trazer a forma que eu vejo isso e eu espero que vocês gostem e aproveitem esse conteúdo, porque pra mim faz muita diferença todos esses ensinamentos que eu vou passar pra vocês foram coisas que realmente transformaram a minha vida. E eu até tenho uma carta aqui, gente, porque isso já faz tempo, na verdade, que eu tinha me revoltado com o anfitrião. E eu fiquei muito puta, e daí eu escrevi essa carta. Hoje, dia 4 de julho, percebi que eu não quero mais me anular para agradar. Eu não quero mais lavar a louça ou deixar limpo porque sou obrigada. Eu quero ser livre em todos os aspectos e venho percebendo que estou anulando minhas vontades há muito tempo para não desagradar, não entrar em conflitos, para manter a paz. E agora, escrevendo isso, percebo que essa dor é ancestral. Minha avó Carmélia sempre carregou esse fardo de manter as aparências para manter a paz. Mas eu digo, basta. Eu não preciso e nem quero agradar para ser amada. Eu sou mais que isso, e quem me merece me aceita e me respeita como sou. Não me manipula ou me desgasta com coisas tão fúteis. Eu escolho viver com liberdade. Os voluntariados já não vibram comigo, pois são mão de obra barata. Eu não gosto de pensar em que todos são assim, mas acredito que a maioria sim. E olho para a forma que vivia no Brasil e vejo que preferia voltar e encerrar minhas viagens do que continuar me submetendo a esse tipo de troca. Mas eu sei que tenho capacidade de viver abundância e viajar de outras formas. No Brasil, eu já buscava essa liberdade de vida, de expressão. Sempre busquei, mas não sabia que era isso.
Não sabia que eu sempre busquei viver livre, assim, sem, tipo, não precisar alguém estar falando, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, não, eu vou fazer a hora que eu quiser. Sim, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer exercício, mas se eu quiser acordar 1 hora da tarde e fazer o que eu tenho pra fazer, eu vou fazer. Se eu quiser acordar 6 horas da manhã e fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer quando eu quiser, entende? Então, voltando, né? E não era isso. Não sabia o que era isso. E hoje, com muita clareza, sei o que quero. Quero liberdade total. No amor, no trabalho, na minha casa onde vivo, o que como. Eu não me permito mais ser moldada por um ambiente tóxico. Eu tenho capacidade de viver da forma que sempre sonhei. Eu sei que posso, pois vivi isso quando estava vivendo com o Eduardo. E hoje vejo mais ainda como foi importante esse período que vivemos juntos, pois me mostrou que eu poderia viver com leveza e autenticidade do ser. Eu comia o que queria, dançava quando queria, vivia minha liberdade emocional. E mais, algo que não sei como expressar, mas era como se eu vivesse com toda a minha autenticidade em todos os meus aspectos. Eu saí da caixa que eu mesma criei. E agora, vivendo esses voluntariados, vejo que estou tentando caber nessa mesma caixa. Mas eu já estou muito grande para caber nela. E por isso minhas costas doem. Estou quase me quebrando para caber em algo que não vibra comigo, porque eu também, de certa forma, esse lugar de sempre viajar por voluntariado é uma forma de escassez. Acredito que o voluntariado é para uma experiência ou outra, e não para viver viajando, pois realmente sobrecarrega. Então, a partir de hoje, eu assumo meu papel de protagonista e assumo que tenho capacidade de viver com mais leveza e discernimento. E foi a partir disso aqui que eu mudei